Oi, irmão, o que tá fazendo? Cala a boca, cara! Tu é medíocre! Tô lendo o livro do David Goggins do Modo Caverna! Mas por que tá de ponta cabeça, cara? O sangue vai pro córtex pré-frontal e aumenta a circulação sanguínea a ficar alerta demais. Cara, agora eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico rápido. Eu vou postar uma foto assim pra todo mundo ver no story daqui 6 meses. Esse cara, ele vai ser a minha salvação. Sai fora, meu. Isso aí é zoação. Não cai na pilha desses coachzinhos da internet. Não vai valer a pena. Meu Deus, cara, deixa de ser burro. O cara tem várias mulheres gatas ao redor dele, tem carro e mora em Las Vegas. Deixa de ser animal, cara. Esse livro vai mudar a minha vida, cara. Olha esse filho de uma puta com 20 anos na Suíça. Também um herdeiro do cara. Eu nunca vi tanta mediocridade numa cidade. Meu Deus, esse cara que tá vindo é imenso. Será que minha dieta vai me deixar shapeado até o final do ano? Não, porque o cara virou uma blogueirinha, né? Ai, porque eu quero postar videozinho pra internet. Ai, que eu não quero mais sair, agora eu quero só fazer o dia. Quero que vocês se f***, cara. Tu acha que vai mudar alguma coisa na vida de vocês ficar pagando com vinho na balada no final de semana? Ai, eu vou andar com o carro rebaixado pra chamar a atenção das minas. Onde que isso vai levar a vida de vocês, cara? Avisa o Lucas que eu não vou mais pro trabalho na segunda-feira, beleza? Agora são 5:30 da manhã. Olha esse lugar. Se você fosse a última pessoa viva no mundo, ainda teria Instagram? Correria uma maratona, tomaria banho gelado e trabalharia no seu emprego atual? Se a resposta for não, fique comigo até o final desse vídeo porque você ainda não está vivendo a sua vida. Somos o único animal no planeta Terra que faz algo esperando algo em troca. Se o animal de estimação bebeu água sem contar a quantidade, as formigas comeram sem contar calorias. As borboletas voaram sem olhar o tempo. Os passarinhos construíram um ninho na árvore ao lado da sua casa sem pedir a permissão. O sol também não liga se você teve um dia produtivo. Os rios vão continuar seguindo o fluxo mesmo que você esteja com o coração partido. Imagina um dia sem roteiro, sem que cada ação seja registrada no livro da sua jornada. Como você andaria, como respiraria, como olharia para a pessoa ao seu lado. Ser um ser humano não é fácil. Ao contrário dos outros animais, a gente nasce sem direção. Os nossos pais, professores, amigos tentam nos passar uma ideia da vida, mas mesmo assim a gente está por conta própria. A gente acorda sem saber o que fazer e na maioria das vezes acaba seguindo um caminho criado pelos outros para aliviar as incertezas da vida. Quando eu tiver 30 anos, depois que eu tiver me formado, trabalhado bastante, juntado dinheiro, aí só depois eu vou curtir a vida. Aos 16, 17 já vem aquela pressão psicológica dos professores perguntando qual é o seu sonho, o que você vai fazer, qual a faculdade. Uma pressão muito em cima de você definir esse caminho muito rápido. Ninguém pega na nossa mão e fala: cara, tu tem que se autoconhecer, cara, tu tem que aprender sobre dinheiro, cara, tu tem que aprender sobre relacionamentos, cara, tu tem que aprender sobre negócios. Não tem ninguém fazendo isso. É cada um por si. Mesmo que você tá na escola, se você não investir tempo em si mesmo, quando você terminar a escola, quando você terminar a faculdade, seus pais estão envelhecendo, seus amigos estão indo pro caminho deles, então, querendo ou não, é cada um por si. Quanto mais o tempo passa e você perde tempo com coisas de curto prazo, há uma grana extra, vou passar naquela prova para passar naquela faculdade, daí eu vou passar mais 6 anos estudando nessa faculdade para depois aproveitar a vida, vou querer me incluir a tal grupo social para não me sentir excluído. Menos tempo você tem para pensar nas coisas que realmente importam na vida, algo para você.
porque a sua mente está sempre dispersa atrás de respostas infinitas. E aí vem, obviamente, pressão social, comparação, ansiedade. As redes sociais amplificam cada vez mais isso, mas é muito fácil eu me sentar aqui na praia, morando na frente da praia, e você, depois desse vídeo, você sair e voltar para os trilhos, para a mesma vida. Então, fica até o final que eu vou te fazer criar uma clareza absurda sobre a sua missão de vida e sobre tudo que você precisa entender para primeiro criar uma clareza para depois conseguir se expressar para o mundo. Eu falo que a gente tem duas fases, mas você vai entender perfeitamente. Eu estava em Bali, na Indonésia, algumas semanas atrás e observava muito a vida das pessoas, conversava com as pessoas. Fui em lugares muito pobres de lá e eu me questionava o que faz essas pessoas manterem os mesmos padrões de vida e nunca buscarem algo novo. Será que a informação não chega até essas pessoas? Será que esses influencers shapeados, com uma vida bonita na internet, realmente são felizes? Então eu perguntava para essas pessoas, eu chegava para elas e perguntava, cara, tu é realmente feliz? O que você quer da sua vida? O que você pensa sobre a vida? E eu cheguei a uma conclusão que a doença da comparação, da falta de propósito, da falta de missão de vida, tá espalhada por todo o mundo. Tanto na Suíça, que eu tava lá, tanto em Bali, na Indonésia, tanto nos lugares na Europa, tanto, cara, só em observar as pessoas no metrô, nos trens, com o celular assim, voltando do trabalho cansada, olhando para casais que não conseguem manter uma conversa no olho a olho, que ficam perdendo tempo no celular. Tudo isso, cara, é um exercício para você que tá aí do outro lado começar a fazer. Em vez de julgar ou ficar preenchendo a sua mente com vários pensamentos, começa a prestar mais atenção no externo. No comportamento das pessoas, no seu trabalho. Você vai ver que a sua percepção do mundo vai mudar muito. Menos sobre você. Começa a olhar, analisar o que está acontecendo com o mundo. A principal coisa que eu reparo conversando com as pessoas de todo canto do mundo é que cada vez mais nós estamos com uma baixíssima tolerância em arriscar, em começar algo novo, em sofrer, em encarar o próprio medo. Um medo muito grande em falhar na tentativa de alcançar um objetivo que você sempre quis na sua vida. Não conseguir aguentar a pressão dos pais falando que você está errado, dos amigos falando que você enlouqueceu, dos professores falando que não é esse caminho. Uma tolerância baixíssima das pessoas, e eu sei hoje, com a experiência que eu tive viajando o mundo, o porquê isso está acontecendo. Então fica até o final que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Imagina que hoje você voltou para os seus 15 anos, ou talvez você está perto dos 15 anos aí, e o professor te manda escrever uma redação sobre o Dom Casmurro, um livro da literatura clássica brasileira. Você pega aquele livro e você fala, cara, por que eu vou ler essa merda se tem um ChatGPT, eu jogo ali num resumo. Ainda mais ele quer que eu leia, que eu gaste os melhores anos da minha vida lendo essa coisa entediante, se eu posso pegar o ChatGPT e depois eu tenho que escrever ainda. Puta que pariu, eu vou usar o ChatGPT, eu vou ver um resumo no YouTube e vou copiar tudo. E eu entendo esse sentimento, era um sentimento que eu passava quando eu tinha os meus 16 anos, 17, 18 anos também. Eu sempre estava buscando uma versão falsificada de mim para preencher algo. Ou quando eu começo um novo esporte e eu vejo pessoas me mandando DM que estão inseguras, com medo de errar naquele novo esporte. Porra, por que eu vou entrar nesse time se eles já têm o grupo deles? Cara, eu não quero passar vergonha nessa merda, eu vou jogar meu videogame, eu vou me esconder aqui, vou me esconder. Por que eu vou sair correr na rua se eu posso ficar jogando aqui meu Fortnite, posso ficar jogando meu League of Legends? Ou você saiu de casa, foi conhecer um restaurante novo, um lugar novo e aparece uma pessoa atraente na sua frente. Talvez ela nunca mais apareça na sua vida, mas você ainda pega a versão falsificada. Não, eu vou dar um jeito depois de encontrar ela no Instagram. Não, cara, tem 1000 mulheres aqui, tem 1000 pessoas que eu posso seguir, eu não vou chegar nela. Sempre buscando essa versão
da ilusão de preencher algo que você não teve coragem de ir lá e agir. Nós estamos sacrificando uma versão foda de nós mesmos no altar da conveniência quando nós ficamos pegando essa versão falsificada para saciar um sentimento atual. Medo, insegurança. E tudo isso eu percebo que gera esse vazio. Isso acontece com relacionamentos, com negócios, com a sua mente, com o seu físico, né? Que eu falo que esses 4 são os principais pilares para você expandir na vida. Isso está acontecendo a todo momento, cara. E também, nessas minhas viagens, eu conversei com muitas senhorinhas. Na Suíça, conversei com senhorinhas de 80, 90 anos. E o que mais elas me falavam era que elas queriam ter arriscado mais. Principalmente viajado, ter botado mais energia nos projetos dos 20 aos 30, ter chegado em mais pessoas, conhecido mais pessoas. Claro, a gente vai passar o tempo, a gente sempre vai ter a sensação que queria ter feito mais. Mas eu vejo que essa geração, principalmente, que eu falo que vai lembrar mais da vida dos outros do que da própria, tá se limitando muito nisso, cara. Eu até me arrepio enquanto eu falo isso, e tá se limitando muito. Eu vejo as pessoas, eu acho que essa é uma das principais causas da infelicidade. E Nietzsche já falava isso há dezenas de anos atrás, cara. Nietzsche falava no livro Assim Falou Zaratustra sobre o último homem. O último homem basicamente seria o cara que fica buscando essa versão falsificada e chama isso de felicidade. O cara que está sempre com a ilusão dessa vida monótona, nunca arrisca, nunca tenta algo novo, nunca explora coisas novas. Existe algo dentro de você hoje chamado vontade de potência. A sua capacidade de criar, se expressar, descobrir, desconstruir, isso exige principalmente dor, esforço e incerteza. Veja, cara, que a estrutura criada da sociedade, faculdade, escola, trabalho, hoje com a tecnologia, tudo isso faz com que você se afaste cada vez mais da sua vontade de potência que Nietzsche falava. Você não entendeu ainda que a mesma empresa que te vende shampoo é a mesma empresa também que te vende produto para queda de cabelo. Então, antes de querer se tornar uma versão melhor sua, viajar ao mundo, criar grandes coisas, é preciso que a gente entenda como a gente é moldado, né? A minha frase do cria ou será criado não é só sobre criar, mas é sobre a gente primeiro entender internamente, entender a estrutura, como a vida funciona, como o jogo funciona, para que você comece a criar o seu jogo dentro do jogo. Para que você apenas não fique jogando o jogo que os outros querem que você jogue. É muito sobre isso. Bora sair e conversar sobre isso agora. Eu tava falando com a câmera ali. Dá um alô pra câmera aí, seu Wilson. Olha. Fala assim, ó, pra câmera. Crie mais. Crie mais. Boa. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Pequenininha a câmera, né? Legal, né? Tá muito difícil. O senhor quer ficar aqui do meu lado na gravação? Não. Tá bem. Tá bem. A sociedade te ensina desde a infância que ser responsável ou até mesmo ser bem-sucedido, você precisa ter metas ambiciosas, ter 1000 planos, ter uma carreira e não levar uma vida simples, comum, focada em conhecimento, uma vida lenta. Quando você era criança, você não estava pensando em correr para marcar os quilômetros ou por quanto tempo, pesar a comida ou fazer algo para obter algo em troca. Você simplesmente se perdia no tempo, você simplesmente se deixava fluir.
E se você estudar profundamente, você vai ver que o universo que você e eu vivemos também é assim. O universo é lúdico, estrelas explodem em fogos de artifício, planetas giram em dança, nuvens se perseguem. A vida simplesmente não tá planejando tudo, e sim improvisando. E no momento que você começa a dividir em coisas que importam e que não importam, começa a rotular todas as coisas, começa a acontecer a tensão. Inventa a voz que diz que você poderia estar fazendo mais, sendo melhor, chegando mais alto. Tudo isso atrás de likes, aprovação social e o corpo perfeito, para daqui a alguns 80 anos ou antes irmos para debaixo da terra como toda a natureza faz. Ah, mas o Pablo Marçal, os segredos da mente milionária me falaram que eu tenho que construir um legado, que eu tenho que fazer todas essas coisas mirabolantes para eu ser uma pessoa bem-sucedida. Cara, daqui 200 mil anos, 10 mil anos, ninguém mais vai saber quem foi o Steve Jobs com a Apple, Elon Musk com a Tesla, Justin Bieber. É uma visão muito micro ainda de algo macro que você está tendo. Você precisa reconhecer que o jogo não foi criado para ser levado tão a sério. A busca incessante por propósito, missão e significado é o que torna a maior parte das pessoas infelizes na vida. O universo tem 13,8 bilhões de anos, galáxias nascem e morrem, e você ainda tá preocupado com o que o fulano vai achar de você. Hoje eu quero te ensinar a jogar o jogo sem se tornar uma marionete. Você criar o seu próprio jogo dentro do jogo, sem ficar se esbarrando nas paredes, esperando com que as coisas apareçam de uma forma mágica na sua vida. Ou pior, sentir que está sendo produtivo fazendo um monte de coisa na sua rotina, e na maioria das vezes chegando no final do dia, deitando a cabeça no travesseiro e se sentindo vazio e nunca saindo do lugar. A primeira coisa que você tem que entender é que indiferença e liberdade parecem ser iguais de longe, mas indiferença é você desistir e justificar que nada faz sentido. Isso aí sim vira niilismo. Agora, você soltar a vida é completamente diferente. Tem uma frase do Clube da Luta que eu gosto muito, que o Tyler Durden fala: só depois de perdermos tudo é que estamos livres para fazer qualquer coisa. Tem até aquela cena do carro, né, do cara querendo controlar tudo, e ele fala: para de querer controlar tudo, deixa fluir naturalmente. Enquanto colocarmos significado em tudo aquilo que a gente está fazendo na nossa rotina, a curto prazo, pode até parecer bonito, pode parecer performático no Instagram, ou, enfim, você se sentir bem em relação a isso, mas no longo prazo gera sofrimento, gera tensão. Agora pensa quando você jogava futebol ou algum esporte, como você performava melhor no treino do que no jogo. Ou até mesmo quando você tá em casa sozinho e fica dançando igual o Michael Jackson. Ou até mesmo no chuveiro criando cenas imaginárias incríveis que só acontecem em filmes. Porque nesses momentos é a sua versão real que está atuando, não a versão que a sociedade espera de você, sem o peso da aprovação ou da responsabilidade. Tudo flui naturalmente. Hollywood e as grandes empresas controlam o seu comportamento através das telas e faturam bilhões nos fazendo sair de nós mesmos, escapar a cada 3 minutos do tédio da vida real para um universo inteiro na palma da mão. Quando a gente está no cinema assistindo James Bond, a gente passa por um turbilhão de emoção, medo, incerteza, felicidade, raiva, ou até mesmo quando você está assistindo Titanic e vê o Jack encontrando a alma gêmea dele em pouco tempo, de uma forma fácil, simplesmente apareceu ali no filme, ele não teve que se esforçar muito. Ou em 50 Tons de Cinza, o homem narcisista, manipulador, canalha, que ao mesmo tempo é romântico e quente, e ainda assim é um exemplo para muitos homens aí na sociedade. Então você olha esses filmes e quer imitar a rotina do Rocky Balboa, né? Você treina, você se alimenta bem, você dorme bem, você metrifica tudo, mas aí você olha o filme do Rocky Balboa e o cara foi o campeão mundial, vencendo o maior lutador de todos os tempos em menos de 1 hora. Aí você se olha no espelho e fala: caralho, minha vida continua a mesma. Então o filme acaba e você abre o celular. Nesse momento, mais um turbilhão de emoções, não em 1 hora igual tinha no filme. Agora o turbilhão de emoções é em 5 segundos. A cada scrollada você vê
o seu amigo de infância nas Maldivas, você vê a sua amiga passando na faculdade, o seu amigo conquistando aquele carro, o David Lade mostrando uma evolução do shape rápido em poucos segundos, de uma forma instantânea. Você recebe mais informação em um dia do que uma pessoa nos anos 80 recebia a vida toda. E o pior é que a gente recebe essa quantidade absurda de informação tendo o mesmo cérebro de 200 mil anos atrás. Mas veja que tudo isso que é transmitido nos filmes, nos livros, no Instagram, é tão chamativo pra gente, prende tanto a nossa atenção, porque evolutivamente as narrativas, as histórias foram importantes para formar bandos, né, para criar religiões, para você não se sentir excluído. Então você coopera com outro grupo, o outro grupo te dá uma comida, vocês se juntam e aí formam uma tribo, formam uma cidade. Então as narrativas, os mitos foram importantes, mas existe um grande problema na jornada do herói, que poucas pessoas enxergam sobre isso. Então vamos imaginar que agora você cansou de tudo. Vou abandonar as redes sociais, vou parar de assistir filme, vou entrar no modo caverna, Henrique. Vou meditar, vou treinar, vou ler e vou criar, igual você tá me falando. Nesse exato momento você entrou na armadilha do desenvolvimento pessoal. Tem uma saída? Claro que tem. Esses hábitos podem ser muito bons, a gente vai falar sobre isso, só que essa armadilha é a que prende a maioria das pessoas. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos pegar o exemplo do Clavícula, um jovem famoso, um americano, que começou a focar no desenvolvimento pessoal quando tinha 14 anos e recentemente sofreu uma overdose. Durante a pandemia, ele era obcecado em se tornar fisicamente mais atraente por ser rejeitado na infância. Ele ficava 14 horas por dia em fóruns online estudando como ascender. Esse era um termo usado por essa comunidade para descrever o processo de se tornar mais bonito e, com isso, mais poderoso socialmente. Então ele começou injetando testosterona no rosto, acho que martelava, fazia um monte de coisa para ficar mais bonito e poderoso socialmente. Mas a imagem que ele construiu começou a exigir mais do que ele tinha para dar. Ele virou influencer e desfilou na semana de moda em Nova York. Aos 20 anos, ele já não produzia mais testosterona de uma forma natural. Ou seja, os hormônios tomaram conta dele. E no começo desse ano, em 2026, ele sofreu uma overdose que quase tirou a vida dele. Isso era algo que Friedrich Nietzsche alertava há mais de 200 anos atrás. Se você olhar tempo demais para o abismo olha de volta para você. O ciclo infinito do desenvolvimento pessoal começa quando o jovem sente o aumento da autoestima ao perceber a mudança do corpo, a aprovação social e as pessoas ao redor reforçando sua produtividade. Então ele começa a receber uma atenção absurda para ele por ter mudado o corpo, por ter evoluído, oportunidades boas, e depois a imagem começa a usar ele. Quem é ele sem o Lux Maxim? Quem é ele talvez quando ele tiver 50 anos, 60, ele não tiver mais aquela beleza como a do Leonardo DiCaprio tinha, ou do do Brad Pitt? Mas, Bagete, isso aí tá muito superficial ainda. Qual que é o problema disso? Um dos neurotransmissores mais falado atualmente é a tal da dopamina. Como a dopamina, ela sequestra a nossa bússola interna. O sistema de dopamina não é algo para nos dar prazer, mas sim para buscar algo na vida. É um sistema de antecipação, né? É a predição de recompensa. Antes da recompensa aparecer, você tá eufórico que pode vir uma surpresa, pode vir algo. Quando você recebe uma mensagem de alguém que gosta, quando o post performa bem, quando alguém te elogia, o disparo de dopamina não acontece no momento da recompensa, acontece alguns segundos antes dela. É por isso que abrir o Instagram é mais viciante do que você já estar nele, né? É por isso que o Reels, agora antes, para vocês saber, antes não existia a rolagem infinita. Antes você chegava até um certo ponto das coisas que você gostava e acabava. Hoje o algoritmo é simplesmente infinito. E a própria estrutura das redes sociais é como se eles realmente estivessem controlando um ratinho dentro de uma caixa. O primeiro conteúdo que você vê é algo que você gosta. Então você fica na expectativa de aparecer mais coisas que você gosta. Só que aí você não acha. Então passa 1, passa 2, passa 3 e no quarto
apareceu algo que você gosta. Opa, sistema de recompensa. Só que daí o próximo já não é de novo algo que você gosta. Como te mantém nesse ciclo infinito de prazer. Mas qual que é o problema desse calibrador externo? Todo ser humano nasce com um sistema de orientação interno. Por exemplo, uma criança, ela sabe quando tá com fome, ela sabe quando tá com sono. Não precisa ninguém confirmar isso pra ela. Como eu dei o exemplo no começo, quando você era criança, você não tava no parque correndo pensando do que os outros iam falar de mim correndo, ou alguém tirando foto, marcando o quão produtivo você foi, ou você com o relógio ali contando quantos quilômetros você fez. E quando você começa a usar as redes sociais para compartilhar a sua evolução, esse calibrador externo começa a sobrepor o interno. E isso parece muito atraente no curto prazo, até você começar a perceber que a imagem, esse personagem, o externo começa a usar a sua vida. Com o passar do tempo, a opinião dos outros começa a importar mais do que a sua própria opinião. Alguém parabenizando você por ter feito algo vale muito mais do que você ter feito algo sem ninguém saber, algo sozinho, sem ter compartilhado nada. Então a inversão começa a acontecer na sua vida. Você não cria para se expressar, você cria para buscar uma aprovação social. Sempre para performar, para causar uma boa impressão, mostrar que está sendo produtivo para os seus pais, para o mundo. É realmente você criando um personagem que passa a te usar. Então você para de agir para se autoconhecer e começa a agir para o que o mundo vai gostar. Alguns de vocês podem estar pensando aí ou comentar, mas Bajete, você tem mais de 500 mil de seguidores na internet, isso daí não é hipocrisia? Você precisa da internet, você precisa do desenvolvimento pessoal para vender, para sobreviver, e aí você tá falando às pessoas para se afastar disso. Sim, eu dependo do algoritmo e dependo da internet, mas eu não sou vulnerável ao jogo. Eu tô criando o meu próprio jogo dentro do jogo. E a tua função que tá assistindo isso, se você obviamente quer criar uma vida que você deseja, é não ficar se esbarrando e ser controlado sempre pelo sistema, pelo algoritmo, pelas grandes empresas. O que eu mais percebi quando eu me afastei por mais de 40 dias das redes sociais, mesmo vivendo das redes sociais, foi que as conversas com os meus melhores amigos parecia a primeira vez que a gente tinha se conhecido. Eu tinha vontade de conversar com desconhecidos nas ruas, eu tinha vontade de assistir filmes, formato longo, podcasts, eu tinha vontade de escrever o meu livro, eu tinha felicidade real durante o dia, presença, ao invés de pequenos picos de prazer falsos, que no final do dia sempre me traziam um vazio. Se a gente olhar num contexto histórico, os maiores criadores e revolucionários que criaram grandes coisas, essas pessoas não foram conformistas, elas iam sempre contra a manada, elas eram certeiras nas suas próprias ideias, elas trilhavam o próprio caminho. Quando Henry Ford apresentou a ideia dos carros para as pessoas falavam, que merda é essa? Até o próprio Steve Jobs falou que ia revolucionar o comportamento das pessoas, né? ia criar uma vida nas mãos. Ele falava para as pessoas próximas e as pessoas próximas davam risada dele, né? O próprio David Goggins. O que eu quero dizer é que a criação da vida que você deseja exige coragem. Os maiores criadores foram pessoas não conformistas. Você não vai ver um livro explicando como o Kurt Cobain criou o Nirvana, ou como Steve Jobs fez o iPhone, ou como Elon Musk inventou tal coisa que ressoava com a vida dele, ou Beethoven. Você vai ver a biografia dessas pessoas, ou a forma talvez como ela pensava, mas o que eu quero dizer é que pessoas não conformistas, criadores, eles vão lá e fazem a coisa, independentemente dos outros falando que isso aí é uma merda, que é uma bobagem. Os maiores criadores não vão ficar se esbarrando nas paredes, buscando um monte de fórmula mirabolante para mudar de vida. Ele vai lá e simplesmente faz o negócio. O que você tem que entender é que existem duas versões de você hoje no mundo. A primeira versão é a versão que se dá bem no mundo, o seu cargo, as suas credenciais. Quando alguém te pergunta
que você está fazendo da vida? Vem essa resposta. Como você tá? Vem essa resposta. Já a segunda versão, ela geralmente aparece num domingo à tarde, onde você não tem compromissos, onde você sai caminhar no parque sem fone de ouvido, sem celular, você tá conectado mais consigo mesmo. E nesse momento você se sinta um pouco ansioso e bem ao mesmo tempo, porque você tá fazendo algo que você quer, mas ao mesmo tempo não tem alguém te mandando fazer aquilo. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém batendo palma pra você, mas você tá fazendo aquilo porque você quer. Por um momento estranho no parque, você se reconhece. Os padrões da rotina, as grandes responsabilidades, a agenda, ficar até numa faculdade, às vezes por 4 anos e nunca questionar nada, fazer as coisas rápido, não te dá tempo pra pensar no que realmente importa na vida. Então a segunda-feira começa e essa primeira versão toma conta de novo. Essa distância entre quem você é e como você vive no mundo é o maior problema das pessoas. Eu digo de 99,9% das pessoas. A falta de disciplina, a procrastinação, o vazio, depois de você ter conquistado algo, é simplesmente o sintoma. A raiz é muito mais fundo do que isso. Viver alinhado com quem você é, desapegado de resultados, ter valores e virtudes fortes e buscar o conhecimento não te faz pensar no tempo ou na aprovação social ou em férias. Mas, Bajete, como acessar esse nível de autonomia que você tanto fala nas suas cartas, nos seus vídeos, no Instagram, em eu seguir o meu próprio caminho? Há 1000 anos atrás, no Japão antigo, existia um mosteiro zen que estava realizando o que chamam de Sesshin, retiros intensivos de iluminação que duram 4 ou 5 dias, onde os monges se dedicam profundamente à busca pela iluminação. Estavam todos juntos na sala quando um pequeno gato irritante entrou e começou a miar sem parar. No começo, eles ignoraram o gato, mas ele continuava. Finalmente, os monges começaram a ficar agitados, perturbados e irritados. O mestre Zen, vendo isso, pediu a um dos jovens monges que fosse amarrar o gato do lado de fora, num poste, para que não voltasse a incomodá-los durante o retiro. E assim, ele fez. O Sesshin continuou, e aquele foi um retiro particularmente especial. Mais monges do que o normal alcançaram a iluminação. Avançamos centenas de anos. Existem muitos outros mosteiros no Japão, e quando realizam seus sessins anuais, todos amarram um gato do lado de fora da porta. Um jovem monge, novo no mosteiro, estava amarrando o gato e perguntou ao mestre Zen: "Por que você está mandando amarrar esse gato lá fora? O que isso vai fazer?" O mestre respondeu: "Esse é o gato da iluminação. Quando amarramos esse gato lá fora, mais monges alcançam a iluminação. Então faça o que foi mandado." Essa história mostra como comportamentos, que nascem de uma necessidade real, acabam se transformando em tradições cegas. No início, amarrar o gato fazia sentido, era apenas algo ali para evitar a distração. Com o tempo, o motivo foi esquecido, mas o hábito permaneceu e passou a ser tratado como algo essencial, quase sagrado. Esse é um exemplo de como o conformismo ele toma conta da nossa vida inteira, de uma forma fácil. Eu, por exemplo, eu estava gravando o meu desafio Cria ou Será Criado, o desafio de 20 dias, e eu disse para as pessoas o como eu tinha na minha mente que fazer tatuagens, as tatuagens que eu tenho aqui no meu braço, eu tinha total livre-arbítrio em ir lá e tatuar, eu fazia porque eu queria. Mas no fim, eu tinha muitas inspirações que também tinham aquelas tatuagens. Então, era puro conformismo. E claro, é quase que impossível você caminhar na vida como sociedade sem ser um pouco conformista, porque senão você seria completamente isolado. Mas se você quer trilhar o seu próprio caminho, aquilo que você nasceu para fazer, você tem que enxergar cada vez mais hábitos e coisas que você está fazendo pela aprovação social ou para querer se encaixar. E realmente olhar para isso e se perguntar e questionar: isso aí realmente é autêntico ou é algo que eu tô herdando dos meus pais, herdando da sociedade, herdando da escola, herdando dos meus amigos? E aí a gente entra no loop que nunca
determina. A pessoa que se esforça para entrar na Forbes Under 30 acha que isso vai resolver os problemas da sua vida. A pessoa que entra num relacionamento e acha que vai ser mais feliz também acha que isso vai melhorar a sua vida. A pessoa que constrói um negócio, constrói o corpo, constrói uma fazenda, constrói uma família, acha que isso vai também melhorar a sua vida. Todas elas estão certas no sentido de que sentirão um verdadeiro impacto quando alcançarem seus objetivos. E todas elas estão erradas no sentido de que o efeito passa em semanas e elas continuam com o mesmo corpo, o mesmo sistema nervoso, se perguntando: por que eu preciso buscar mais? É assim que a mente funciona. Nós vamos caminhar atrás daquilo que nos tornará mais completos. O problema é que quase ninguém se pergunta de onde vêm essas crenças. Como que eu posso ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu gosto? Como que eu posso viver com mais tempo sem ficar trabalhando por horas e horas para uma empresa que não tá, na maioria das vezes, nem aí para mim? Como que eu posso dedicar a melhor fase da minha vida, os meus 20 e poucos anos, em algo que vai me trazer grande retorno lá na frente e não ficar fazendo um monte de coisa aleatória? A primeira coisa que você tem que entender é que a estrutura determina a sua vida. A maioria das abordagens hoje de livros de autoajuda, mudar hábitos, reprogramar crenças, adotar nova identidade, tenta resolver um problema comportamental com soluções comportamentais. Mas o comportamento ele é apenas o sintoma. A causa real é a estrutura que você vive. Mudar o comportamento, mudar seus hábitos, a identidade, é como você começar a fazer dieta, mas a sua família inteira ainda tá comendo bolo, tomando Coca-Cola, falam pra você que isso aí que você tá fazendo é coisa de viadinho, isso aí é errado. É exatamente a mesma coisa. Você volta sempre pro padrão, inevitavelmente. Quando você entra num prédio, os corredores do prédio vão determinar para onde que você vai ir, né? O seu comportamento, aonde você vai andar pelo prédio. Na vida é exatamente a mesma coisa. Você nasce, você cresce, você herda crenças dos seus pais, da sua família, e você continua caminhando na vida jogando o jogo que os outros criaram para você. Em vez de você definir o seu próprio jogo, definir as suas próprias regras. O primeiro passo é você parar de agir para resolver problemas e começar a agir para criar resultados na sua vida. A pergunta depois desse vídeo não é como que eu faço para esse problema ir embora, e sim você perguntar que estrutura eu preciso adotar para criar a vida que eu quero. A gente volta para o começo do vídeo, como Hollywood talvez te faz enxergar como são os relacionamentos, como o governo te faz enxergar como você deve investir o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, como seus pais falam sobre segurança, estabilidade, como você deve levar a vida. Agora você deve criar as suas próprias estruturas e regras. Assim como um rio flui naturalmente sem parar, a sua vida deve ser o mesmo. Você deve dedicar energia e investir tempo naquilo que você nasceu para fazer. Agora vamos dizer como você pode sair desse labirinto. Provavelmente você não escolheu a sua carreira atual, você reagiu ao que era mais seguro. Você reagiu, talvez, à falta de comida em casa, você reagiu à crítica dos outros, o que pagava bem, o que os seus pais esperavam. Cada decisão profissional desde então foi uma resposta a pressões, medos ou oportunidades que apareceram. Você nunca parou para perguntar o que eu quero criar na minha vida. Então no relacionamento você fica com pessoas que reduzem a sua solidão ao invés de buscar uma pessoa que te ajuda a construir uma vida melhor, uma vida mais próspera. Mas quando o apego desse relacionamento aumenta, você sente que não era um amor de verdade. Então você volta a estaca zero, solteiro novamente. Na saúde, você só começa a se cuidar, se alimentar bem, treinar, quando o médico fala que os seus exames estão alterados, né? Que se você não treinar, você vai infartar. Mas aí quando você melhora, né? Quando você talvez perde alguns quilos, você simplesmente para de treinar. E aí você volta para a mesma vida medíocre.
até os movimentos de autoconhecimento, pensamento positivo, mindfulness e reprogramação de crenças são reatividade sofisticada. Você ainda está respondendo às circunstâncias, respondendo aos problemas, só que com técnicas mais elaboradas, né? E ainda por cima recebendo a aprovação de toda a cultura. A saída não é você encontrar a direção correta dentro do labirinto e ficar se esbarrando nas paredes, e sim você sair do labirinto e criar o seu próprio labirinto. Vamos chamar isso de orientação criativa. Na orientação reativa, você age para resolver problemas. Na orientação criativa, você age para trazer algo para o mundo que ainda não existe. A intenção é oposta, a estrutura se forma completamente diferente. O Andrew, meu melhor amigo, passou anos no emprego que ele mesmo achava medíocre. Fazia comentários sarcásticos, estava ali com pessoas que não agregavam valor na vida dele. E mesmo assim, ele permaneceu ali por anos. Num determinado momento da vida dele, ele parou e fez uma pergunta para si mesmo: o que eu quero criar na minha vida? 4 semanas depois, ele desenvolveu a comunidade dele, né? A comunidade Stay Hard. Né? Ele correu ultras maratonas, ele conseguiu patrocínio, ele ganhou milhares de seguidores no Instagram. E ele entrou num relacionamento não para preencher um vazio que faltava nele, mas sim para somar. Você começa a criar consciência agora que você não aprendeu desde criança a criar, você aprendeu a resolver problemas. E a maioria das vezes, no emprego, no ambiente que você está hoje, os problemas eles chegam até um certo nível, até um certo desafio. E até esse certo tipo de desafio em resolver problemas, você tá batendo a sua cabeça aqui, e por isso que você não evolui. As pessoas ao seu redor também estão batendo aqui, ou talvez batendo um pouquinho mais a cabeça. Sempre esse ciclo de nunca criar algo para você. Como eu falei, resolver problemas e criar são intenções opostas. A maioria das pessoas votam num político com a esperança de que o político, o presidente, vai mudar todo o país. E se a gente for olhar, a estrutura do país continua a mesma, né? Claro que com o passar do tempo, às vezes, um bom político pode ir, o próprio político pode ir mudando a estrutura, mas simplesmente pensar no voto ou na pessoa não vai mudar em nada. Toda a cultura, tudo que a cultura faz, tudo que a cultura produz, ainda está do mesmo jeito. Ou seja, o país vai continuar do mesmo jeito. Quando você cria, você quer que algo venha ao mundo. Você não está só solucionando um problema. O motor é completamente diferente, a estrutura é diferente. A primeira coisa que você tem que ter é uma visão clara do resultado que você quer criar. Você não pode ter um objetivo vago como a maioria das pessoas. Eu quero ficar rico, né? Rico rápido, né? Aquele bosta lá na internet fala, eu ficar rico rápido, eu quero ter sucesso. Isso é algo medíocre. Você precisa de uma visão concreta para saber o quando você chegou lá. Coaches na internet vendem milhões porque eles vendem para você o estilo de vida, né? Talvez o storytelling da vida deles, como a vida é atraente, mas eles raramente fazem você pensar por si próprio o caminho que você deve trilhar. Tá, eu fiquei rico rápido, eu tô com a Porsche, eu fui para Paris, tá, mas e agora? Vai tirar a felicidade da onde? Vai tirar a verdadeira grandeza da onde? Sonhadores têm visões medíocres, criadores têm visões precisas. A maioria das pessoas confunde querer algo com ter uma visão, e isso não é a mesma coisa. Você pode querer emagrecer e ao mesmo tempo não querer abrir mão do conforto que a comida te dá. Você pode querer mudar de carreira e ao mesmo tempo ter medo do que as pessoas vão pensar. Você pode querer um relacionamento profundo e ao mesmo tempo preferir a segurança de ficar sozinho. E isso ainda é um conflito. Visão é quando você quer algo e é isso. Acabou. Foda-se o governo, foda-se a sociedade, foda-se meus amigos, eu vou fazer essa merda, isso vai fazer acontecer independentemente do que tá acontecendo na minha vida. Imagina que você tem isso agora, essa visão que você criou. Você estaria feliz com isso? Se a resposta for sim, isso é visão. Se vier qualquer hesitação, medo ou alívio, ou você pensar, eu não tô ainda pronto, Bajete, ainda não é uma visão.
Você tem um desejo em guerra com outra coisa dentro de você. Enquanto isso não tiver resolvido, você realmente encarar esse problema de frente à realidade, não importa livro de autoajuda, não importa meditação, não importa nada, não vai fazer você avançar rumo ao seu caminho. O segundo ponto é você ter uma visão honesta da realidade atual, sem nenhum vitimismo. Esse é o componente que a maioria das pessoas se sabota quando iniciam algo novo na vida. A maioria das pessoas não vê a realidade do jeito que ela é. Elas vê a realidade do jeito que falaram para ela do jeito que era. Ou pior, caminham na vida adotando a perspectiva da sociedade. Aquele exemplo que eu dei do labirinto. A maioria das pessoas ficam andando por um caminho que não foi criado por elas. Quando eu tinha 19 anos, eu comecei a gravar vídeos na internet e eu cursava psicologia. Mas o problema é que muitas pessoas da minha turma, inclusive na faculdade, falavam muito sobre os coaches, né? Falava, esse cara aí quer ensinar sem ter experiência, ou olha a merda que ele tá fazendo. Sempre piadas que de certa forma poderiam ter me afetado naquela fase. Só que eu permanecia de cabeça levantada fazendo o que eu queria, fazendo todos os dias, criando, escrevendo, treinando, ajudando as pessoas cada vez mais, porque eu tinha uma visão muito forte de quem eu iria me tornar, do que eu iria construir no mundo. Então essa pressão social, ela só derruba as pessoas que não têm um ponto central de chegada claro na vida. Tinha um amigo meu nessa fase da faculdade que ele sentava do meu lado e ele passava, cara, eu acho que uns 90% de todas as aulas mexendo só no celular. E uma vez eu questionei ele, cara, por que tu tá fazendo esse curso se tu fica a maior parte do tempo no celular jogando jogo ou fazendo completamente coisas opostas do que estudar? E ele falou, fica quieto, cara, eu vou bem nas provas. Por que tu tá cuidando da minha vida? Vai cuidar da tua vida. Eu fiquei quieto quando ele falou isso e eu fiz um cálculo, né? 4 horas no celular durante a aula, em 4 anos seriam 243 dias que ele gastava em um curso que não atraía ele, que ele poderia estar investindo essa energia em outra coisa. Então ele não conseguia enxergar a realidade do jeito que a realidade era, né? Talvez ele estava adotando uma perspectiva da mãe, do pai, que é ir bem nas provas, né? Quando a gente está na escola, estudar para passar de ano. Passa de ano, tá bom. Tipo, a gente nem sabe o porquê a gente tá fazendo isso, né? Por que eu tô nesse curso aqui? Será que realmente vai fazer sentido na minha mente daqui 2 anos? 3, 4 anos? Faz sentido eu estar pagando, meus pais estarem pagando essa faculdade aqui, porque a faculdade era particular, e ele dedicar a maior parte do tempo no celular? Então, desde a infância, nós somos treinados a distorcer a realidade para evitar, acho que ofender os outros seria a palavra. Mas a verdade, ela não é perigosa, ela é o único ponto de partida para você criar a vida que deseja. Quando você tem uma visão clara do que você quer conquistar e de onde você está agora, isso é a atenção mais importante que existe na sua trajetória. A diferença entre esses 2 pontos é o que cria a tensão. Pensa num elástico. Uma extremidade é onde você está e a outra é onde você quer chegar. Quanto maior a distância entre esses 2 pontos, maior é a tensão. E essa tensão, ela não precisa ser forçada. A sua função é não deixar o elástico afrouxar. A maioria das pessoas, quando tem essa tensão muito forte de uma vida talvez medíocre e uma visão da vida incrível que elas querem levar, elas fazem uma dessas 2 coisas, ou às vezes as 2. Primeiro, ela diminui a visão para se sentir confortável, ou distorce a realidade para parecer que chegou lá. O mais comum de todos é as pessoas distorcerem a visão. Eu vou ser mais humilde, os meus pais estão falando que isso aí é para outro tipo de pessoa, então você diminui a visão em detrimento do que você quer alcançar. E é muito, muito fácil você distorcer a visão, porque no momento onde você começa a pensar que o que você está fazendo é grande demais
para sua família ou grande demais para si mesmo, tudo ao redor começa a confirmar que é verdade, né? Então, na faculdade, no trabalho, eles confirmam, cara, a vida é isso, né? A vida é trabalhar, pagar contas, juntar um dinheiro e depois você aproveitar a vida, né? E aí, quando você está pronunciando, falando, o algoritmo já capta essas informações, então ele já cria conteúdos baseados naquilo que você já quer acreditar, né? Criando uma echo chamber, né? Que fala que é o viés da confirmação. As pessoas ali estão confirmando que é melhor você ficar aí realmente. Então essa é uma forma de você sair dos trilhos por causa dessa distorção da visão. A segunda é a distorção da realidade. Você começa a fingir melhor do que você está. Então imagina, você perde 2 quilos, né, fazendo ali a academia, treinando, se alimentando bem. E aí no final de semana você, eu gosto de usar a palavra histérica, e no final de semana você chuta o balde. E aí segunda-feira novamente ganha mais 3 quilos pensando que você estava arrasando. Ou até mesmo o cara que está dizendo há mais de 2 anos que vai sair do emprego ou da cidade natal quando tiver o dinheiro, quando tiver preparado, mas realmente ele está só se iludindo, só se anestesiando. Então é enxergar a realidade do jeito que ela é e perceber que a maioria dessas coisas é masturbação mental. Uma vez que você aprende a sentir a diferença entre forçar e deixar a atenção trabalhar, você nunca mais vê a criação do mesmo jeito. Nós, criadores, também sentimos frustração, medo, incerteza, coisas ruins acontecem no caminho. Mas não importa a emoção no dia, não importa o que aconteceu no dia, nós ainda vamos nos sentar e criar. E até conectando o assunto que eu disse na intro, se você fosse a última pessoa do mundo, né, o último sobrevivente, você ainda estaria fazendo o que você faz hoje, né? Obviamente, se a resposta for não, você ainda não está criando a vida que deseja. Se a resposta for sim, você está 100% alinhado consigo mesmo, com o Instagram, com as mídias sociais. Se eu fosse a última pessoa do mundo, eu ainda estaria criando, eu ainda estaria treinando, eu ainda estaria escrevendo, eu ainda estaria, caminhando, pensando, estudando, porque eu faço isso pelo amor de fazer, pela própria criação, né? Por estar ali envolvido e não pelo externo. O mundo pode estar realmente caindo. Eu vou me sentar e vou criar, vou estudar, vou treinar, vou meditar. Agora a gente chegou na parte final do vídeo. A gente vai fazer um exercício aqui junto. Então pega uma caneta, um caderno ou escreve no documento do Google e pausa o vídeo, escreve junto comigo, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. O primeiro passo é você descrever a sua realidade atual sem nenhum vitimismo. E não é escrever, eu tô fudido, eu tô pobre, eu tô sem energia, não. É a sua vida. Tenho 28 anos, eu trabalho no emprego que não gosta, moro na casa dos meus pais, sou viciado talvez em pornografia, recebo tanto e não criei nada nos últimos 2 anos. Agora o passo 2, você descrever o resultado que você quer gerar. Não o que você acha que deveria querer ou que as pessoas vão gostar. O resultado que você quer gerar tanto na sua vida quanto na vida das pessoas. Como eu falei, não pode ser vago, quero ser bem-sucedido ou quero ser rico. Quero que você seja o mais específico possível. Quero ter uma comunidade com 10 mil pessoas, onde eu me reúno com elas todo final de semana para conversar sobre criação, propósito, liberdade, assuntos legais. E eu estar trabalhando com aquilo que eu amo, ter o tempo que eu quero em 18 meses. Seja específico também com o tipo de pessoa que vai andar com você. Quais coisas você vai aceitar na sua vida, o tipo de relacionamento. Pense também na cidade que você gostaria de morar. Anote todas essas coisas de uma forma específica. No meu caso, eu queimei os barcos, né? Que falam que é quando você mete o louco. Eu queimei os barcos porque em 2023 eu tava numa das melhores fases da minha vida, no relacionamento bom, família, tava ganhando razoavelmente bem numa agência de marketing que eu trabalhava também. E eu falei, cara, eu nasci pra algo maior. Eu conversei com a minha ex-namorada na época, conversei com a minha família e falei,
eu vou ir dia 23 de setembro de 2023 morar nos Estados Unidos, estudar psicologia e nada vai me parar. Eu simplesmente vou pegar minhas coisas e vou ir. E expliquei, obviamente, que eu ia voltar depois. E todo o meu comportamento diário foi direcionado para esse meu objetivo. Tudo para buscar o que eu queria. Diga em voz alta, eu quero tal coisa. Escreva num post-it e colhe esse post-it na sua TV, na sua bancada, na sua escrivaninha. Olhe para isso todos os dias. Nosso passo 4 é a gente seguir em frente e deixar essa atenção trabalhar. E essa ideia que eu falei para vocês de queimar os barcos, né? É porque muitas vezes você pode colocar metas ambiciosas, mas eu acho que metas não é a palavra meta, é uma visão do que você quer realmente viver a parada. Você sentir, quando você pensa naquilo, realmente te deu uma dor de barriga, né? Algo que te dê assim, caraca, eu vou encarar isso e é essa vida que eu quero levar. Eu acho que essa questão de mudar para outro país pode fazer sentir isso. Realmente queimar os barcos, fazer algo que mude a sua vida nos próximos 364 dias é algo que força realmente essa mudança e te guia para um caminho melhor. Quando você realmente definir isso, queimar os barcos, deixar a vida fluir naturalmente, você vai ver que tudo começa a gravitar ao seu redor. Boas pessoas vão vir até você, conhecimentos novos vão surgir, oportunidades de negócios, só que simplesmente você tem que deixar fluir naturalmente em rumo àquilo que você quer criar, a vida que você quer criar. Todos esses hábitos podem te fazer criar uma maior clareza da vida, se sentir bem no curto prazo, né? Compartilhar algo com as pessoas, mas a verdadeira criação mora dentro de você. Você gastar energia em algo para você. Queria te convidar também para conhecer o nosso desafio Crie ou Será Criado de 20 dias. Se você sair desse vídeo completamente confuso, esse desafio de 20 dias, eu passo 13 dias de Think Mode e 7 dias de Creator Mode. 2 fases que o criador precisa para criar a vida que deseja. Primeiro link na descrição. Nunca esqueça de comentar aqui. Crie mais.